Na Jangadeiro Band News, eleições 2022. Entrevista com os candidatos ao governo do estado. Oferecimento: Farias Brito. Lições para toda a vida. A Jangadeiro Band News inicia agora uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Ceará. Por critérios de ordem alfabética do registro eleitoral, nosso primeiro entrevistado é Capitão Wagner, do União Brasil. Ele está no primeiro mandato de deputado federal, mas também já foi deputado estadual, vereador também em Fortaleza. Essa é a sua terceira eleição para cargos de executivo. Em 2020 concorreu à Prefeitura de Fortaleza, mas acabou perdendo para José Sarto por uma diferença pouco mais de 43 mil votos, ficando com mais de 48% dos votos válidos. Bom dia, capitão. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia, Vanderlei Filho. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Satisfação estar aqui nessa primeira entrevista. O Vanfio que ele citou, Vanderlei Filho vai participar. Seja bem-vindo também, Vanderlei. Obrigado, bom dia. Primeira pergunta para o senhor. Nós tivemos a pré-campanha mais imprevisível dos últimos anos. Reviravoltas, dificuldades para compor chapas, partidos que estavam com a oposição mudaram de lado, governistas se dividiram, a governadora está sem partido. Como é que o senhor acha que isso vai interferir nas campanhas? Favorece a sua candidatura? Nonato, se a gente voltar aqui a 7, 8 meses no tempo, a gente não iria imaginar que eu conseguiria o maior tempo de TV e rádio, um arco de aliança com 6 partidos consolidados. Eu me lembro que no final do ano passado, um adversário nosso no evento lá em Russa disse: o Wagner não consegue o PL, o Wagner não consegue a União Brasil, eu vou empurrar ele ali para um partido nanico. E aconteceu bem diferente da previsão deles. Bem como ninguém imaginava que dentro de um mesmo grupo ocorresse um racha. E a gente fica se perguntando se esse racha existe mesmo, porque os 2 partidos estão no governo do estado e os 2 partidos estão na prefeitura de Fortaleza. Que racha é esse? Que os 2 continuam governando tanto na prefeitura como no governo junto. Mas é realmente algo que não se previa que acontecesse no cenário político partidário, e a gente está muito tranquilo, sempre demonstrando para o eleitor cearense o que a gente tem de diferente em relação a eles que estão no poder, o que diferencia a nossa candidatura, o que diferencia o nosso projeto do projeto deles. Do lado de lá, eles são contra a redução de impostos, nós somos a favor, e tivemos uma grande vitória, o projeto União Brasil, do deputado Danilo Forte, que foi aprovado em Brasília, que reduziu os impostos da gasolina. E eu me lembro que um deputado subiu na tribuna da Assembleia para me chamar de desqualificado, dizendo que esse projeto jamais reduziria o valor do combustível na bomba. Há 3 meses atrás, Vanderlei, a gasolina era R$ 8,20. Hoje eu passei em frente a um posto que está vendendo a gasolina a R$ 5,20. R$ 3,00 a menos em relação ao que a gente tinha lá atrás. Isso é uma demonstração que reduzir impostos impacta positivamente no bolso do contribuinte, especialmente do cearense. E essa mistura toda favorece a sua candidatura? Só faltou responder isso. Olha, Nonato, eu não sei se favorece, até porque eu estou muito focado na minha candidatura. Eu acho até que isso pode ser uma estratégia para forçar um segundo turno. Eu não acredito que no segundo turno eles estejam separados, devem se juntar novamente. Então, tem que se saber se isso é uma estratégia para forçar o segundo turno ou se de fato há esse rompimento do lado de lá. Eu não acredito num rompimento em que os 2 partidos estão dentro do governo do estado, os 2 partidos estão na prefeitura de Fortaleza, que são as 2 maiores estruturas políticas partidárias aqui no estado de Ceará. Então, estou muito tranquilo, focado no nosso projeto. Enquanto eles estão brigando pelo poder, eu estou brigando pelo cearense. Nosso foco vai ser sempre o cearense em primeiro lugar. Confio. Capitão Wagner, continuando ainda sobre pré-campanha, houve uma polêmica intensa a respeito do papel, a reeleição da governadora Isolda Sela, que acabou não conseguindo ali ser encaminhada no PDT, seu partido, e ela então saiu do PDT. A gente percebe nas coligações uma procura, depois desse fato, de toda essa polêmica, uma procura por mulheres nas chapas, mas também uma dificuldade de terminar encontrando um nome. O senhor mesmo aqui em entrevista ao jornal Jangadeiro chegou a dizer lá atrás que, enfim, tinha preferência por um perfil feminino, uma candidatura feminina, empreendedora, mas seu vice é o ex-deputado Raimundo Gomes de Matos, mas, porém, para o Senado tem a Camila Cardoso, que foi sua vice, candidata a vice na eleição para a Prefeitura de Fortaleza. Em que esses nomes agregam a sua chapa, e o papel da mulher está contemplado aí nessa chapa? Olha, primeiro que na nossa chapa a gente deu protagonismo à mulher. Aqui a mulher não é vice, aqui a mulher não é suplente, aqui a mulher é titular.
a candidata ao Senado, Camila Cardoso, advogada, capacitada, com história de vida linda. Quem conhece a história da Camila e o cearense vai conhecer muito, que ela vai ter tempo de TV e rádio para mostrar isso, vai se encantar com a guerreira que é a Camila. O Raimundo Matos, ex-prefeito, ex-secretário de Assistência Social, ex-secretário executivo de Saúde, deputado durante 6 mandatos, foi superintendente da Sudene. Em toda essa história de vida pública nunca se envolveu em qualquer ilícito, então traz pra gente experiência, traz pra gente ficha limpa, traz pra gente, sem dúvida nenhuma, muitos pontos positivos para agregar a nossa candidatura. A gente está muito feliz porque a gente conseguiu ter amplitude. A gente esperava ter alguém do interior, mas houve dificuldade de encontrar um nome do interior que tivesse esse perfil que tem o Raimundo, que tivesse esse perfil que tem a Camila. Então me sinto muito realizado e muito tranquilo. Toda vida que a gente vai para uma eleição majoritária, a primeira coisa que o vice e os demais integrantes da chapa não podem lhe causar é problema de você ter que dando muita explicação. Quem é esse aí? Por que isso, aquilo? Então, além de não me causar nenhum constrangimento, a chapa que foi construída, ela agrega bastante. Agrega no protagonismo da Camila, agrega na experiência de gestão que tem o Raimundo Matos. É um dos pontos até que os adversários costumam apontar da gente. Então, a nossa equipe de pré-campanha e de campanha que vai estar na gestão conosco, sem dúvida nenhuma, vai mostrar uma experiência bem além do que os adversários esperavam. O senhor achava que a governadora Isolda Sela seria escolhida nessa disputa interna do partido dela? Olha, Vanderlei, eu juro para você, se fosse um homem, sem dúvida nenhuma seria escolhido. Eu nunca vi na história da política cearense uma pessoa sentado na cadeira de governador, sentada aí no caso da governadora, ser preterido em relação a outro nome. Já vi gente sentada na cadeira de governador dizer, não, eu não quero. Agora, a governadora deixou muito claro que queria concorrer à reeleição, começou a articular, tinha apoio de prefeitos e deputados, e de uma hora para outra, de uma forma constrangedora, diga-se de passagem, ela foi retirada do pleito. Eu vi uma claque ali na saída do PDT, na saída da governadora, gritando no pé do ouvido da governadora, Roberto, acho que o constrangimento desnecessário. No dia seguinte, a gente viu um dos votantes lá na eleição que escolheu o Roberto Cláudio querer minimizar a governadora, chamá-la de despreparada, de apática, que ela não teria condição de ir para um debate com a gente. Então é lamentável, dentro de um grupo político, um constrangimento desse a uma mulher. Então a gente se solidarizou, inclusive, com a governadora, mas que isso é página virada, tocar a vida para frente. Certamente na Praça do Ferreira tem gente perguntando, o senhor preferia que fosse a Isolda do que Roberto Cláudio? Era mais fácil? Eu acho que seria a candidata mais difícil a enfrentar, porque ela agregaria a simpatia do público, do eleitorado feminino, que é muito maior no estado de Ceará. Ela agregaria o apoio de partidos que não ficaram com o Roberto Cláudio. Sem dúvida nenhuma, não teria ocorrido esse racha, eles estariam todos unidos. Então, ela teria muito mais força do que tem hoje o Roberto Cláudio com esse racha. É tanto que a primeira pesquisa já apontou em divisão entre as candidaturas. Se Cid, Isolda, esse pessoal todo entrar na campanha, o negócio vai se acirrar mais ainda, mas não cabe a mim estar comentando lá de lá. Eu estou muito preocupado com o nosso projeto e que eles se entendam por lá, que eles deixem de brigar e apresentem projetos para o Estado. Eu acho que o diferencial da nossa candidatura, Nonato, é que a gente vem construindo esse projeto há 1 ano e 2 meses. Eu lancei minha pré-candidatura em junho do ano passado, conversando com os cearenses, conversando com os setores da sociedade, conversando com o interior e a capital, e as candidaturas que foram postas do lado de lá foram colocadas há 1 semana, 2 semanas atrás. Eles vão ter dificuldade em relação a tempo para fazer o que a gente fez de forma sólida durante esse 1 ano e 2 meses. Você tem andado pelo interior, e como é que analisa a disputa por prefeitos do interior por ambas as chapas? Eles estão se acusando de assédio de cada lado para fechar acordo. Como é que tem visto isso? Olha, é muito claro, né? O próprio André Figueiredo já denunciou, tem prefeitos aí me ligando constrangidos, que há uma pressão de lado a lado para que esses prefeitos possam declarar apoio para os concorrentes do PDT e do PT. Eu acho que isso me favorece, porque essa pressão ela constrange o prefeito que é de um partido é constrangido a apoiar o candidato de outro partido. Essa pressão não é saudável nem para a gestão do prefeito, nem tampouco para a política eleitoral. Então estou muito tranquilo. Tem um amigo lá de Mombaça, Nonato, que disse que de 10 em 10 eleições, Vanderlei, quem escolhe é o povo. 9 são os políticos que se juntam e decidem. Eu acho que a 10ª é essa. Essa quem vai decidir é o cearense. O cearense está muito convicto em relação à questão
de escolher o governador independente de qualquer outra questão, está muito convicto que são eleições diferentes, eleição nacional e eleição local, então essa eleição de fato vai ser decidida pelo povo, muito embora o apoio dos prefeitos seja importante. Essa pergunta do Vanfield, lembrar você que está nos acompanhando pelas redes sociais, também pelo radinho, envie sua pergunta para o candidato pelo 981-54-3814. Wagner, você falou agora justamente dessa, que o eleitor, né, vai saber diferenciar a campanha estadual da campanha nacional, né, e a gente tem visto agora, por exemplo, algumas pesquisas, por exemplo, a pesquisa FSB-BTG, que foi divulgada agora na segunda-feira, um crescimento de Jair Bolsonaro, né, do PL, e para se aproximando, né, uma queda do candidato Lula do PT. Né, então a diferença agora, que já foi de 11 pontos, está em 7 pontos nessa pesquisa FSB-BTG. Caso o presidente Jair Bolsonaro continue crescendo e diminuindo essa distância para o candidato do PT, né, o senhor permanece com o discurso de não atrelar a sua campanha a uma campanha presidencial de Bolsonaro? Olha, Vanderlei, tem que ficar muito claro para o cearense que ir para o debate nacional é fugir dos problemas do estado de Ceará. A gente vê agora na capa de todos os jornais, na região metropolitana de Fortaleza, 1,5 milhão de pessoas vivendo na pobreza. Isso é mais do que 1/3 da população da região metropolitana de Fortaleza. A gente tem aqui no Ceará São João do Jaguaribe, uma cidade de 7.500 habitantes, como a cidade mais violenta do Brasil. Dos 5.700 municípios brasileiros, o município mais violento, olha só, é você imaginar que São João do Jaguaribe, Nonato, é mais violenta do que o Rio de Janeiro. É você imaginar que Ibicuitinga é mais violenta do que a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país. Então, fugir desse debate para discutir questões nacionais seria realmente desrespeitar o eleitor cearense. Mas, sem dúvida nenhuma, por termos no nosso arco de aliança, o próprio União Brasil com a candidatura da Soraya Tronic, ter no nosso arco de aliança o PTB que tem candidato a presidente, o PROS que está nessa indefinição, mas que tem candidato a presidente também, nos leva a ter um palanque aberto no primeiro turno, um palanque amplo de oposição aqui no estado de Ceará, que tem como foco principal discutir os problemas do Ceará. Mesmo que o presidente estivesse em primeiro lugar nas pesquisas, eu acho que não seria legítimo da minha parte, que sempre tive mandatos independentes, que nunca precisei de padrinho político para ser eleito vereador, deputado estadual ou deputado federal, querer simplesmente atrelar minha imagem a um padrinho para ganhar pontos na pesquisa e ganhar a eleição. Acho que o que vai fazer com que a gente vença a eleição é o melhor projeto, é a capacidade de mudança real, porque agora todo mundo vai se apresentar como mudança. Eu vi um candidato dando entrevista dizendo que era a mudança, mesmo ele estando dentro do governo, ele dizendo que ele vai ser a mudança. É muito esquisito dizer que você é a mudança se você está dentro do governo. Economia e violência não são temas nacionais também? Também, mas se você pegar os números nacionais e comparar com os números locais, os números do Ceará estão acima dos números nacionais. É só ler, essa pesquisa saiu hoje. Guardadas as devidas proporções. Sim, lógico, geográficas, sem dúvida nenhuma. Mas proporcionalmente falando, Nonato, o Ceará, vamos lá para o caso da saúde. 2019, não tinha pandemia. O estado do Ceará é o estado com o maior número de casos de chikungunya do Brasil. A pandemia está se arrefecendo e agora a chikungunya vem de novo como doença que preocupa aqui no estado do Ceará. De novo, 2022, o Ceará é o estado com o maior número de casos de chikungunya. Esse problema da saúde aí não é um problema nacional, é um problema do Ceará. Aqui está muito mais grave. Bora para a pandemia. Dos 9 estados nordestinos, qual foi o estado que mais perdeu vidas para a Covid? O Ceará. 27 mil vidas perdidas no Ceará. Pernambuco, que é maior do que o Ceará, 22 mil vidas perdidas. Então tem algo de muito errado na nossa saúde, tem algo muito errado na política econômica, porque a política econômica do estado de Ceará desemprega, a política econômica do estado de Ceará fecha as empresas, a política econômica do estado de Ceará maltrata as pessoas porque só pensa em arrecadar. Está aí a prova. Reduzimos o ICMS dos combustíveis, está aí todo mundo feliz, todo mundo com mais dinheiro no bolso para poder se alimentar melhor, para poder comprar um remédio na farmácia. A nossa política econômica que a gente quer implementar aqui no estado de Ceará é de justiça fiscal, é de cobrar corretamente os impostos. Ontem eu estava com um grupo de auditores da Cefaz, o auditor me dizendo: capitão, tem shopping aqui em Fortaleza que o lojista paga seus impostos corretamente, e vizinho a ele tem um lojista que está com a maquineta
que é lá do estado de Pernambuco, sem pagar os impostos aqui para o estado de Ceará. E eu já informei, olha só o que ele disse, eu já informei para o governo do estado, para a secretária da Fazenda, todo mundo sabe e ninguém toma providência. Isso é crime fiscal. Se há conivência com o crime fiscal, há conivência com todo tipo de crime aqui no estado de Ceará, essa é uma realidade. Deixa eu pegar aqui, ainda voltando um pouco à rejeição ao alinhamento a Bolsonaro, com quem você esteve unido até aqui. Não vincular a sua imagem do presidente se deve a baixos índices de popularidade dele no Nordeste? Sem dúvida nenhuma, Nonato. Você tem que comparar o perfil das pessoas. É indiscutível que o presidente trouxe aqui para o estado de Ceará a água que está acabando com a indústria da seca. Sem dúvida nenhuma, o Ceará é beneficiado por ações do governo federal e por uma ação que hoje nos envergonha, Vanderlei Filho, porque nós temos mais pessoas recebendo Auxílio Brasil do que pessoas com carteira assinada. Nós temos 1.300.000 cearenses recebendo Auxílio Brasil e apenas 1.200.000 cearenses com carteira assinada. Então o governo federal tem ajudado muito o estado de Ceará, isso é fato, a gente reconhece, certo? Agora a minha postura, o meu modo de agir tem diferenças em relação ao presidente, certo? Eu concordo que o governo federal cometeu falhas, por exemplo, na gestão da pandemia, por conta do discurso. Quem foi que comprou as vacinas que foram aplicadas nos braços de todos os brasileiros, inclusive na minha? Foi o governo federal. Foi o governo federal que comprou e garantiu que hoje a gente esteja com o índice vacinal dos maiores do mundo. Mas o presidente disse que é contra a vacina. Então o problema é o discurso, o problema é a maneira como ele apresenta seus posicionamentos. Mas estou muito tranquilo em relação a essas questões, de forma nenhuma vou negar meu posicionamento a nível de Brasília, mas estou focado no estado de Ceará. Confia nas urnas eletrônicas, aproveitando o discurso do presidente? Se eu não confiasse, eu não teria sido eleito. Confio, mas eu sou a favor de todo e qualquer mecanismo que aumente o rigor na fiscalização. É fato, Vanderlei, que poderemos ter burla nas eleições. Bora lá. Por que a biometria foi iniciada? Certo? Porque era uma ferramenta a mais para poder coibir que uma pessoa fosse votar no lugar do Vanderlei Filho, para evitar que uma pessoa fosse votar no lugar do Nonato. Com a biometria, isso seria evitado. Infelizmente, a pandemia atrapalhou esse processo e a biometria não foi para frente. Mas eu torço que muito em breve a biometria ela seja regularizada para evitar esse tipo de fraude que é comum e acontece principalmente nas cidades e nos distritos mais distantes. Estou vendo aqui nas redes sociais o ex-governador Camilo Santana acaba de postar que lamenta aqui em relação a Roberto Cláudio, que já começa a campanha me atacando simplesmente porque estamos em lados opostos nessa eleição. É mais digno assumir suas responsabilidades e não terceirizar a culpa pelos problemas, e que nossos projetos são melhorar o que precisa ser melhorado com verdade e respeito. Como é que o senhor vê essa... É um momento político, faz parte do perfil de políticos? Sim, Nonato, eu estou fugindo desse debate. Você vai lá para a minha rede social que você vai ver o que eu estou falando na rede social. Estou falando do projeto que vai capacitar 50 mil jovens e vai colocar esses jovens, todo ano, 50 mil jovens no mercado de trabalho. A gente quer gerar oportunidades. Eu estou fugindo dessa briga política, desse rame-rame, porque o eleitor não quer saber se o Roberto Cláudio está falando mal do Camilo, se o Camilo está falando mal do Wagner, se o Wagner está falando mal do Elmano. O eleitor quer saber quem é que vai diminuir essa pobreza que a gente viu hoje na capa de todos os jornais. 1,5 milhão de pessoas na pobreza. Aí quando a gente fica nesse rame-rame, a gente esquece de dizer para o eleitor que no ano passado, Vanderlei, o estado do Ceará pagou 2,5 milhões para parar o gramado do Palácio da Abolição. 2,5 milhões. Eu peguei 3 milhões do meu mandato de deputado federal, destinei para 5 cidades diferentes, fizemos um mutirão de cirurgia de catarata, devolvemos a visão a 3 mil pessoas. Olha a diferença, em vez de você gastar parando o gramado do Palacê, investiu na saúde visual das pessoas. Então é esse debate que eu quero fazer. Eu quero lá saber se o Camilo está falando mal de mim, se está falando mal do Roberto, se o Roberto está falando mal de mim. Eu quero saber o que interessa ao cearense, o que interessa ao eleitor, que são as propostas para resolver os problemas. Tem perguntas de nossos internautas aqui relacionadas exatamente à questão da polícia, como é que vai ser o seu projeto para a polícia. Na verdade, é também uma das perguntas nossas aqui relacionada à segurança. A principal bandeira sua é a segurança pública. O senhor disse que vai combater facções criminosas que dominam territórios cearenses. Tem falado também em parceria com o FBI, é isso?
Só aproveitando, desculpa, não. Nonato, aproveitando, capitão, aproveitar a pergunta aqui do Vandenberg. O senhor, como policial, em uma possível vitória, como deve agir contra insubordinações da corporação? Perfeito. Aproveitando assim. Já é para responder agora? Bora lá. Pode sim. Começando pelo FBI. Por que eu saí aqui do Ceará, fui lá para a Flórida para ter uma reunião no escritório do FBI de Miami, que cuida, que tem como uma das atribuições, Donato, combater o narcotráfico na América do Sul, na América Central e no México. Porque eu vi que lá na Colômbia e em Medellín foi uma parceria entre a Colômbia e os Estados Unidos que reduziu os índices de criminalidade. Medellín tinha 300 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje Medellín tem em torno de 15, caiu de 300 para 15, caiu para 5% do que existia antes. Foi uma parceria que, além de outras coisas, montou um escritório de inteligência policial lá em Medellín. E a proposta do diretor do escritório do FBI lá em Miami é criar esse escritório de inteligência policial aqui no Ceará. A gente vai ter o maior escritório de inteligência policial do Brasil aqui no Ceará. Uma parceria do FBI com a Polícia Federal, com a Secretaria de Segurança do Estado de Ceará. Com esse escritório de inteligência, a gente tem capacidade de monitorar todas as facções criminosas que agem no Brasil. A gente vai monitorar daqui do Ceará todo esse crime organizado e, com isso, dificultar a vida deles. Não seria também oportuno que mandassem a inteligência cearense aprender lá para colocar em prática isso? Dentro dessa parceria que eu dá oportunidade aos militares cearenses? Dentro dessa parceria, a gente teve também na SWAT. Eu tive lá conversando com integrantes da SWAT que se disponibilizaram a vir para o estado de Ceará capacitar os nossos policiais e também levar os nossos policiais lá para os Estados Unidos. Isso institucional? Sim, de forma institucional, logicamente. Não seria Donato, eu tive lá no treinamento da SWAT, Vanderlei, eu saí da academia em 2001, né? 2001 saí da academia. E eu vou confessar aqui para vocês, há muito tempo eu não praticava tiro. Cheguei lá e me apresentaram como capitão da Polícia Militar. Me deram um fuzil 308 para efetuar um disparo a 100 metros. Eu disse, rapaz, vou passar vergonha aqui. Mas a máquina era tão boa, a arma era tão boa, a precisão era tão grande que dos 5 disparos que eu fiz, 3 pegaram no nariz do alvo e 2 na boca. Então, uma arma de qualidade, com um treinamento de qualidade, com os melhores profissionais, traz o melhor resultado. A gente precisa ter uma polícia bem capacitada, bem remunerada, até para evitar essa insubordinação que o Yuri acabou de falar. Vamos ouvir sobre a insubordinação. O que os policiais pedem hoje, Yuri, é para ter melhores condições de trabalho. O policial que está lá em Jati nesse momento, ele está trabalhando no destacamento que está para cair na cabeça dele. O policial que está lá em Milhã, trabalhando nesse momento. Senador Pompeu, pronto, eu vou falar de um quartel que eu trabalhei. Se você for no quartel de Senador Pompeu, talvez um chiqueiro perca para o quartel de Senador Pompeu. Então o que o policial quer é dignidade. O policial quer, Yuri, quando ele for para um confronto, saber que se ele for alvejado, ele vai ter uma assistência de saúde para garantir o retorno dele às atividades. Vou falar do exemplo do Douglas. O Douglas foi para um confronto lá em Boa Viagem, o policial do Cotá levou um tiro na perna. O Douglas perdeu a perna dele. Sabe onde foi que o Douglas foi tratado? No IJF, ficou lá no corredor, passou lá um tempão do lado de criminosos que estavam no confronto com ele. Então, a gente tem que tratar o nosso profissional com dignidade. O policial é o Estado. Se o Estado é desrespeitado, então a resposta tem que vir. Seja na recuperação desse profissional, seja nas condições Agora, de trabalho. eventualmente, capitão, se uma dessas reivindicações da categoria, né, não puder ser atendida num governo, né, há a possibilidade de dizer um não com tranquilidade? Sem dúvida nenhuma. Como é que você diz não? Você mostrando, tá aqui, meu irmão. A conta, o que eu tenho nos cofres é isso aqui, eu só tenho capacidade disso aqui, não adianta. É muito simples. O que falta muitas vezes é o diálogo. Se você mostrar isso aqui, não dá para eu atender agora. Tenha paciência que no momento oportuno a gente vai atender. Seja a questão da melhor condição de trabalho, da estrutura do quartel que trabalha, do armamento, se houver o diálogo, o que o policial quer hoje é ser escutado. Não é só o policial, não. Pergunta o profissional de saúde que durante a pandemia arriscou a vida dele, muitos perderam a vida, que estavam com salário atrasado há 3 meses. Pergunta para o professor que está em sala de aula sendo ameaçado, muitas vezes pelo próprio aluno ou pelo pai do aluno, que se não passar, o aluno tem seu carro danificado, até sua vida é ameaçada. Então a gente tem que dar ao servidor público a garantia de que o Estado vai estar do lado dele. Donato, fazer aqui faça aí a pergunta que ele responde da volta do intervalo. Vamos lá. Pronto, o capitão disse que não quer interferir nessa troca de farpas entre PDT e PT. No entanto, o Roberto Cláudio, do PDT, falou que um dos problemas aqui no Ceará são as facções,
né? Inclusive Ciro Gomes, né, atual. Ciro Gomes disse que aí então que o problema é que as facções cresceram por causa justamente dos motins. Aí fica essa questão de que nessa troca de farpas trouxeram o assunto de segurança pública, né? Deixa para responder depois do intervalo, que é rápido, são 9h55 agora. 7. Jangadeiro Band News FM. Olha, são 9h57, estamos de volta. Hoje, iniciando uma entrevista com os candidatos ao governo do Ceará. O primeiro deles é o capitão Wagner. O Vanfio, que está conosco também, deixou no ar uma pergunta relacionada exatamente aos entreveros. Entre PDT e PT, Roberto Cláudio disse que um dos problemas não resolvidos nas gestões de Camilo Santana foi a questão das facções. Ciro Gomes disse que as facções cresceram por causa dos motins, né? Enfim, como é que o senhor vê, então, acabou trocando nesse assunto de segurança pública e citando, né, o senhor nessa troca de farpa entre eles? Nem vou responder ao Ciro nem ao Roberto Cláudio de forma direta. Eu acho que o Ciro, inclusive, agora foi condenado a me pagar R$40 mil por conta desse tipo de coisa. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu vou repetir, meu foco... Então você foi reclamar na justiça. A justiça, mas não fui bater boca em rede social, não fui bater boca pela imprensa. A justiça é o caminho. Quando você é caluniado, Nonato, o que você procura, né? A justiça. Então, não é vir aqui para uma entrevista, falar mal do Ciro ou do Roberto Cláudio que vai resolver meus problemas. O que vai resolver é quando eu for agredido, eu procurar a justiça. E eu estou num período eleitoral cujo foco maior é vencer a eleição. E para vencer a eleição, a gente tem que apresentar proposta. Como, por exemplo, a gente vai isentar, isso aqui é muito bom para o proprietário de motocicleta, a gente vai isentar o IPVA das motocicletas até 170 cilindradas. Isso aqui é injeção na veia de recurso para os mais carentes. Mais de 1 milhão de cearenses seriam beneficiados com essa medida de isenção do IPVA para as motocicletas até 170 cilindradas. Antes que pergunte, capitão, tu já calculou? Nossa equipe econômica passou uma semana calculando isso. A gente já sabe o valor, está muito tranquilo, é muito viável essa isenção. Olha, tem gente voltando a perguntar aqui, com relação também à questão da convivência na área de segurança dos militares. Se eles realmente tiverem uma reação diferente da que você imagina, como reagiria? Dialogando. Diálogo é o caminho sempre, certo? Seja com os profissionais da saúde que reclamam muito das suas condições de trabalho, com toda razão, seja com os professores. A gente teve os agentes comunitários de saúde que tiveram um piso aprovado lá em Brasília e o piso era para ser pago de forma retroativa. O governo não pagou, agora mandou uma mensagem para a Assembleia, arrependido, querendo retroagir. A gente parabeniza o governo por reconhecer o erro e agora voltar atrás. Então, eu estou muito tranquilo em relação a qualquer questão de servidor, porque eu sou servidor público, eu conheço a dificuldade de ser servidor público no estado de Ceará, Nonato. E muitas vezes a gente quer comparar o servidor da iniciativa privada com o servidor público. As condições de quem trabalha na iniciativa privada são diferentes de quem está no serviço público, certo? Para quem a gente cobra do servidor público, a gente tem que dar primeiro condição a ele para ele exercer sua atividade. E aquele mal profissional, para não achem que eu vou passar a mão na cabeça do servidor, o mal profissional tem que ser tratado de forma exemplar também. Se eu estou dando a condição e ele não está querendo trabalhar, aí, meu irmão, tem que procurar outro meio de vida. Seja um policial, seja o profissional de saúde, seja o profissional da educação, das melhores condições possíveis para trabalhar. Se não quer trabalhar, aí vai ter que responder o processo administrativo. Você já pensou qual é o perfil para secretário de segurança aqui no Ceará? Vai ser ligado aos militares? Vai ser um civil? Olha, Nonato, sinceramente eu tenho que ter muita cautela em relação à secretariado, até porque se eu começar a dizer quem vai ser secretário disso ou daquilo, a gente vai criar uma expectativa e pode parecer arrogância da nossa parte. Eu não sei se vai ser militar ou se vai ser civil, mas a gente quer um perfil agregador, que tenha condição de conversar com a Polícia Civil, com a PEFOS, né, que é a perícia forense, que tenha condição de conversar com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, que agregue de fato essas instituições. Porque não há integração de fato, a integração está só no papel, está só de boca para fora. Então tem que ser um secretário que tenha essa capacidade. Eu vou conversar, por exemplo, amanhã lá em Brasília com Mariano Beltrame. Eu estou indo só para conversar com Mariano Beltrame. Quem é Mariano Beltrame, capitão? Foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
da cidade, do estado mais complicado em termos de violência há bem pouco tempo atrás. E ele tem experiências... Já deixaria com ele a possibilidade de não, caso eleito? Até porque não, já retiro isso, até porque ele está trabalhando na iniciativa privada, está muito bem. Eu vou lá conversar com uma pessoa que teve uma experiência que pode nos ajudar a informar o que deu errado e o que deu certo. Eu tive visitando as UPPs, no tempo que o Beltrame era o secretário, e eu vi que teve coisa lá que não funcionou. Então eu vou perguntar por que não funcionou, faltou apoio institucional, foi o governo, foi a comunidade, foi a iniciativa privada, o que foi que fez com que o sucesso não fosse integral. Então a gente vai aprender com os erros e com os acertos de muitos modelos Brasil afora. Capitão, tem uma pergunta aqui de ouvinte, só aproveitando aí da segurança também do Hélio. O que você acha sobre essa proposta de autonomia das PMs, né, que está correndo aí no Congresso? Olha, Yuri, eu vou só aproveitar a sua pergunta para dizer, o pessoal disse que eu só falo de segurança, só estão me perguntando de segurança. Se perguntar de cultura, eu vou falar de cultura, de saúde, eu vou falar de saúde, desenvolvimento econômico. Já que tem uns ouvintes aqui perguntando. Mas vamos lá, em relação a essa pergunta de autonomia das polícias, o projeto está sendo discutido em Brasília, eu estou como deputado federal, a gente vai participar desse debate. Eu acho que na medida que a gente puder dar à polícia independência para ela trabalhar é positivo. A gente não vai atrelar a polícia militar ao governo federal porque não tem lógica, é uma instituição estadual. Da mesma forma que dar independência à polícia federal é positivo, inclusive para a polícia federal investigar o próprio governo federal, é importante que a gente dê estrutura e independência às polícias estaduais para que não haja um vínculo capaz de interromper uma investigação. Por exemplo, um prefeito aliado está sendo investigado pela Polícia Civil, aí o governante vai lá e diz, ei, peraí, deixa quieto que isso aí é meu. Isso aí é completamente negativo para a imagem das instituições de segurança. Tudo que for para melhorar condições de trabalho, para dar independência. Imagine o Ministério Público sendo subordinado ao governo do Estado. Não funcionaria. Então, da mesma forma que é importante a independência do Ministério Público, o que a gente puder fazer para dar autonomia às polícias, eu vou estar a favor. Vamos aproveitar, já que tem perguntas relacionadas aos outros setores, mudando... e ele não quer ser o xerife apenas. Não quero ser o Moroni, não. Mudando de assunto, né? Agora mais para a área econômica, né? Tem uma pergunta do Alan, na verdade é do José Rodrigues. Propostas para o interior do estado, para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento do agronegócio. Aí emendar também outra pergunta aqui de economia sobre a questão aí do ICMS. Boa, voltando primeiro à questão do agronegócio. Eu tive com o Carlos Matos, que na minha opinião foi o melhor secretário de Agricultura dos últimos 30 anos do estado de Ceará, visitando um projeto lá em Mauriti, projeto chamado Caminhos de Israel. Em que consiste esse projeto? Cooperativas de agricultores que recebem uma doação do Estado de uma quantidade de terras, o Estado fornece a infraestrutura de estradas, de energia elétrica, de água, o Estado fornece em parceria com o Emates e outros órgãos assistência técnica, o Estado viabiliza junto aos bancos um crédito para eles plantarem e o Estado ainda faz o link com o setor produtivo para comprar a produção, ou seja, o Estado entrega de mão beijada para os produtores a condição ideal. O que está acontecendo hoje lá? Sucesso gigante, mesmo depois de 20 anos, hoje tem agricultor que está ganhando R$5.000 por hectare. Se ele recebeu 3 hectares do Estado, a média é essa, ele está ganhando R$15.000 por mês. Isso é uma reforma agrária de verdade, onde ele recebeu a terra, ele recebeu a infraestrutura, ele recebeu a assistência técnica, a garantia da água e a garantia da venda do produto. Você vai para Ibiapaba, você fica encantado também com os projetos que existem lá. Então, replicar esses projetos em todo o estado de Ceará é um caminho para potencializar o agronegócio. Em relação à questão do ICMS que você falou... Deixa eu pegar um gancho nessa com o ouvinte, né? Só situando, houve aí a redução, né, para um teto de 18% na cobrança do ICMS dos combustíveis, um projeto de lei federal que foi relatado inclusive pelo deputado Danilo Forte, seu aliado, né? E o que o governo do Ceará alega, e governos estaduais, né, vários governos estaduais do país afora argumentam, é que há um impacto na arrecadação que não será sentido agora, né, mas que mais adiante, principalmente no ano que vem, a partir do ano que vem, esse impacto pode comprometer aí questão orçamentária para investimentos, sobretudo na área da educação, né? Há como absorver essa perda de arrecadação agora ou será preciso uma reforma no ICMS, né, aumentar em alguns outros produtos? Como é que o senhor vê essa questão? Vanderlei, pega o caso de Minas Gerais. O governador Zema recebeu o governo em 2019 completamente quebrado. Minas Gerais estava quebrado, atrasando o pagamento dos servidores, atrasando o pagamento dos fornecedores. E o que o Zema fez? Em vez de aumentar os impostos, o que ele fez? Ele reduziu.
ele atraiu novas empresas que se instalaram lá em Minas Gerais. O Ceará, por exemplo, Vanderlei, tem 5.400 horas de sol por ano, mas o Ceará não é o estado com o maior número de empresas geradoras de energia solar. É Minas Gerais o estado que tem mais geradoras de energia solar, porque lá ele ofereceu uma condição diferenciada para quem quisesse ir para lá. Então, em vez da gente pensar em aumentar tributos, a gente tem que aplicar justiça fiscal. Eu vou repetir o que eu escutei ontem do auditor da Cefaz, chamado Juraci. Capitão, tem no mesmo shopping o lojista que tem lá a maquineta pagando seus impostos em dia, tudo direitinho, e do lado tem uma loja que está com a maquineta que é de outro estado. É a maquineta de uma empresa que nem existe mais. Então, fraudando o fisco. E ele informou isso, a Cefaz informou isso ao governo do estado, e o governo do estado fechou os olhos, fez de conta que não estava acontecendo nada. Então, se nós fizermos justiça de cobrar daqueles que não estão pagando, a gente tem condição sim de ter uma arrecadação viável que não vai impactar de forma nenhuma nos serviços públicos, nem na educação, nem na saúde, nem na segurança. A gente tem que ter a coragem de enfrentar esses criminosos, porque quem está sonegando imposto é criminoso. Então, enfrentando isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter capacidade de arrecadar e aplicar as políticas públicas. Já que você linkou aí junto à questão da educação, tem pergunta do Wilson Maia. Capitão, gostaria de saber qual é o seu posicionamento a respeito de pisos salariais dos professores, profissionais de saúde. Se tem algo a mais a oferecer, e o que é que tem de novo para essas duas pastas? Olha, a gente viu ser aprovado agora em Brasília o maior reajuste do piso salarial dos professores da história, né? 33%. Foi aprovado, foi aplicado já, mas a gente fica impactado quando a gente vê o maior reajuste da história. E o professor vai ganhar um salário que não chega a R$4.000. Né? Então, nível superior, com a responsabilidade que tem o professor, e o salário realmente é um salário indigno. O número de professores é muito grande, a gente tem que ter responsabilidade com qualquer proposta em relação a isso, bem como o número de policiais. A gente não pode sair dizendo, vamos aumentar o salário de todo mundo, não é assim. É ver, logicamente, o que a gente tem de recurso, qual a possibilidade, dentro da lei de responsabilidade fiscal, de permissão, de melhorar as condições desses profissionais, não só com salário, mas também com condição de trabalho. Tem escola caindo aos pedaços, caindo na cabeça do professor, tem a questão estrutural dessas escolas também, das salas de aula. Eu acredito no uso da tecnologia como ferramenta para melhorar a prestação de serviço. Aí eu puxo aqui para a área da saúde, já que você falou, Nonato. É inadmissível que um cearense que mora lá em Jati tenha que sair de Jati para vir ter uma consulta com um psicólogo aqui em Fortaleza. Eu tenho familiares, e esse problema de saúde mental está muito forte por conta da pandemia, eu tenho familiares que se consultam com um psicólogo de casa, do quarto. Ali no tablet, no celular, eles fazem a consulta com o psicólogo. Por que não essa pessoa que está lá em Jati não poder também ter uma consulta através da telemedicina? A tecnologia é a ferramenta para a gente garantir acesso aos serviços, seja a educação, seja a saúde, seja a própria segurança pública. Usar a tecnologia barateia o serviço e aumenta a qualidade, sem dúvida nenhuma. Traz para a segurança de novo, que agora eu faço questão de puxar para a segurança. Olha só, o Ceará hoje tem os foragidos da polícia, Vanderlei. Mas esse foragido da polícia pode ir lá na UES, se inscrever para o vestibular, passar na prova, se matricular no curso, passar 5 anos fazendo a faculdade, vai embora e ninguém sabe que ele é foragido da polícia. Esse foragido da polícia hoje pode ir lá no HGF, ser consultado, ser internado, fazer uma cirurgia, vai embora e ninguém sabe. Ele pode ir lá na Assembleia Legislativa, entrar na Assembleia, visitar o gabinete do deputado, vai embora e ninguém sabe que ele é foragido da polícia. Por quê? Porque o sistema da polícia não é compartilhado com os demais órgãos. Hoje, Vanderlei, eu sou servidor público. Para eu receber meu salário, todo ano eu tenho que provar que eu estou vivo. Então eu pego meu celular, faço uma leitura facial para mostrar que eu estou vivo e com isso eu recebo o meu salário. Da mesma forma, por que não cadastrar todos os cearenses com a leitura facial para na hora que o indivíduo que tem um mandado de prisão em aberto chegar lá no posto de saúde, opa, meu irmão, você está doente? Tá bom, bora lhe atender aqui. Mas a polícia vai ser acionada para conduzi-lo a delegacia para ele ser preso, porque é isso que determina a lei. Se ele for lá na UES se inscrever para o vestibular, pode se inscrever, mas a polícia vai ser acionada e ele vai ser preso. Com isso, o que vai acontecer? A gente vai acabar o crime? Não, o crime vai migrar, ele vai para outro canto. Porque o crime não se acaba. O crime se aperfeiçoou e tem se aperfeiçoado mais do que o Estado. Então, a alternativa é fazer com que os criminosos saiam do Ceará e esse é um mecanismo para isso. Os seus seguidores também afiados em relação às propostas SUS, que até o caso Jati vem citado antes do senhor colocar aqui.
Assembleia. Acima de tudo, a gente tem que entender que os poderes são independentes. Brigar com o Legislativo é o caminho para o insucesso. Brigar com o Judiciário dificulta demais a vida do governante. Então eu quero ser parceiro dos poderes e das instituições muito. A imprensa é extremamente importante na fiscalização das falhas do governo e também no apontamento das políticas públicas exitosas. Então a imprensa tem que para fazer o papel dela. A Defensoria Pública é extremamente importante para os direitos humanos, né? A Assembleia Legislativa tem que ter a independência dela para operar o processo legislativo. O Poder Judiciário precisa de ajuda do Executivo para poder... Eu estava com o presidente da Associação dos Magistrados, ele reivindicando melhores condições para que o Judiciário aumente a sua eficiência e a sua produtividade. Então, tranquilamente, a gente vai poder conversar. Mesmo maioria eleita, a gente tem como ir de forma simples na Assembleia. Nós temos uma rodada para 2 perguntas mais. Não, eu ia perguntar justamente sobre o tamanho de uma bancada governista, num caso de a gente imagina que a nível federal, Vanderlei, a gente deve ter pelo menos a metade da bancada. O União Brasil são 22. Deve eleger 5 federais, o PL deve 5, o Republicanos elege mais 1, os outros partidos aí devem eleger 1 ou 2, então de 10 a 12 a gente vai ter federais, estaduais em torno de 15 a 20, então está um número razoável. Capitão, num eventual segundo turno, quem o senhor gostaria de enfrentar? Roberto Cláudio, com quem já concorreu em 2016, ou Eumano de Freitas? Olha, eu tenho respeito pelos dois adversários, cada um tem seus defeitos, como eu tenho meus defeitos e minhas qualidades. Até bem pouco tempo atrás, a gente imaginava que seria mais difícil enfrentar o Roberto Cláudio já no primeiro turno. E o processo se deu de uma forma que eu acho que não foi a pior situação para a gente, até porque, como eu falei agora há pouco, a Isolda, com todo o arco de aliança, com toda a estrutura de prefeitos e deputados apoiando a candidatura dela, seria bem difícil de bater. O Eumano é mais forte que o Roberto? Eu não acredito que nenhum dos dois é mais forte. Os dois têm qualidades. O Eumano tem padrinhos fortes. O Roberto Cláudio tem experiência de gestão. Respeito os dois. Eu vou fazer o bom debate, respeitando os adversários. E venha quem vier. Quem quer ganhar o Campeonato Brasileiro não pode escolher o adversário. Então quem quer ganhar a eleição também não pode escolher. Respeito os dois. Farei o bom debate. O Eumano vai estar aqui amanhã. Que pergunta você faria para ele? Olha, eu estou muito focado na minha eleição, Nonato. Eu não estou interessado na opinião do Eumano. Eu até tenho que me preparar melhor para os debates, mas acho que o Eumano tem que se explicar para o eleitor dele, tem que explicar por que essa candidatura foi. Eu não tenho pergunta nenhuma para o Eumano hoje. No debate eu vou ter as perguntas. Teria para o Roberto? Na quinta-feira? Também não. Na verdade, eu queria fazer um desafio aos dois a termos uma eleição propositiva, uma eleição em paz. Eu acho que estimular os militantes à guerra não é o caminho para a gente ter uma boa eleição. O discurso do ódio não pode ser a referência para ninguém. Acho que o discurso de paz, de tranquilidade, de respeito à imprensa, de respeito aos adversários, tem que ser um mote dessa campanha. Não adianta você apontar o adversário como candidato ódio se você é que está agindo com ódio. A gente tem que dar o exemplo para a nossa militância, e esse é o desafio que eu faço para o Eumano, para o Roberto Cláudio, para os outros 3 candidatos. A gente tem que lembrar que são 6 candidaturas que estão postas aí. Tem o Serlei, tem o Chico Malta, né, tem um outro candidato que me falhou a memória agora. Então são 6 candidaturas. A gente sabe que as 3 mais consolidadas são as nossas, mas respeitar os demais adversários também. Capitão, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, um abraço a todos que nos escutam nesse momento, nos assistem. Obrigado, Vanderlei, obrigado, Yuri, abraço, Nonato. Um abraço.